Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 5 minutos, bênção de Deus. Hoje dia 10 de março de 2020. Programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Estamos aqui sempre trazendo uma palavra, falando de temas bem dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, procurando sempre trazer a palavra de Deus para a nossa realidade, né? Algo prático, né? Que a gente possa estar aí frutificando por meio de uma palavra, por meio de um atuário, por meio de uma dependência. Quando conhecemos a Deus, quando conhecemos alguém, nos relacionamos melhor com alguém. Nós estamos falando por isso sobre relacionamento. As diferenças, né, entre casais, família, forma de se tratar, mas é interessante que o relacionamento, quando mais um conhece o outro, mais afinidade se pega, né? Mais confiança. Então, ou não, né? Ou não. Mas com Deus não tem, né? Com Deus, né? E um casamento, o tema não é um casamento, mas a gente estava falando aqui nos bastidores, né? O casamento, né? Quanto mais tempo você tem de união, e mais você conhece o seu parceiro ou a sua parceira, mais fácil é das coisas darem certo e também de haver uma afinidade, né? Haver uma afinidade e uma confiança, né? Então, estávamos batendo um papo sobre isso e a respeito também de um relacionamento com Deus não é diferente, né? Quanto mais você conhece a Deus, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. E também a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quanto mais nos relacionamos com Deus, né, pastor Adroaldo, mais conhecemos a Deus. Por intermédio de conhecer esse Deus, do atuar do Espírito desse Deus, mais nós passamos a confiar nele. Bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a todos que nos assistem. É bem assim mesmo, pastor. É questão de relacionamento, né? O relacionamento ele é estreitado com o andar junto, com a convivência, com o conhecimento, quando nós vamos permitindo que a outra pessoa também nos conheça, né? Porque no relacionamento, quando a gente anda muito tempo junto, tu não consegue esconder algumas coisas, né? Tu acaba sendo transparente, né? E essa transparência, essa sinceridade, essa vida comum, né? Ela aproxima, ela cria vínculos, né? Ela cria laços, né? Laços de amor. E eu creio, né, que com Deus é a mesma coisa, né? Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós descobrimos o quanto Ele é bom e quanto Ele é maravilhoso, e mais Ele sabe das nossas falhas e trabalha nas nossas falhas para que a gente possa viver uma vida de amor e de intimidade com Ele, né? Bem, nós cremos, pastor, que Deus tem nos abençoado, né? Ontem tivemos um culto muito legal ali na Morada do Vale e falamos justamente sobre essa questão de laços de amor e o amor de Deus, né? Segunda-feira tivemos aqui com o Ronaldo, né? E eu me lembrei daqui quando ele falou, nós temos uma palavra de ânimo, né? E trouxemos ontem uma palavra de ânimo, assim, a congregação da Morada do Vale estava todas as cadeiras disponíveis, né? Número reduzido, né? Agora nós estamos bem reduzido mesmo. Mas interessante que eu tive dificuldade, pastor, das pessoas ir embora ontem. Tive que pedir para eles ir embora. Já estavam na rua, já havia desligado as luzes da congregação e as pessoas lá, porque são laços de amizade, de amor, né? E que quanto mais nós andamos juntos, nós temos falhas, né? Nós temos, né? Mas Deus ele faz esses laços de amor, né? Esses laços de cumplicidade, né? De amizade. Então, o amor de Deus, né? O pastor Isaías estava contando segunda-feira, né? Com conversas de fé com Timóteo e o pastor Demian, né? E ele falou que alguém passou por ele. Dá uma palavra, pastor. Ele falou amor, né? Amor, Deus nos amou, né? Uhum. É o amor. O amor, ele cria laços, né? No casamento, o amor não é atração. Você estava falando sobre o casamento. Não é atração física, né? Isso aí é paixão, isso acontece, claro, né? Mas o amor, ele é laço de amizade, de carinho, de respeito, de intimidade. E claro, há diferenças entre amizade, entre amigos, assim, e de casamento, mas é o amor. O amor, não tem como não tiver... O amor, ele está envolvido, e a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós dizemos, mas tudo vocês trazem Deus. Deus é amor. E Deus é tudo.
E Deus é tudo. Todas as coisas se sustentam por intermédio dele, né? Se não fosse por ele, nada do que existe existiria, né? Exatamente. As coisas que existem não existiriam. Então, gente, são 8 horas e 10 minutos, bênção de Deus. O pastor Adroaldo e eu aqui batendo um papo. Não foi nada programado. Na verdade, a gente programa muito pouco. A gente deixa que o Espírito Santo nos conduza, né? E estávamos falando aqui sobre a união, sobre casamento, mas isso surgiu até porque ontem, né? Eu e minha esposa, Giovana, completamos 30 anos de casado, né? Então, a gente está muito feliz e somos gratos a Deus. Inclusive, colocamos algumas fotografias. Depois tu vai ler, olha ali para te ver. A fotografia minha, nosso casamento, 2 fotos nossas e uma da gente hoje, né? E aí eu tava olhando de como a Sofia é parecida com a Giovana, rapaz. A gente não tinha se dado conta, né? Quando a Giovana era mais jovem, né? Nós casamos com 22 anos, né? Então, ontem completamos 30 anos, somos gratos a Deus, né? A gente percebe em Gênesis, eu até coloquei, né? Quando Deus fala ali a respeito de que ele adormeceu Adão e da costela de Adão ele formou a mulher, né? E logo depois diz ali o texto que os dois se tornam uma só carne. Isso mostra a afinidade por natureza de homem e mulher, de ambos os sexos, embora sexos diferentes, há uma afinidade por natureza. Então Deus já fez isso para trazer essa um é parte do outro, uma né? parte do outro, exatamente. E então também nós temos ali quando diz que o que Deus juntou não separe o homem. Aí Jesus depois repete isso, né? A questão de ser uma só carne, né? Em Gênesis está sobre ser uma só carne, o casal, e Jesus diz que o que Deus juntou não separe o homem. Então o texto bíblico ele ressalta e mostra a dignidade e a importância do matrimônio. Então, se Deus considera o matrimônio algo tão importante, é importante para Deus, e nós fizemos parte disso, significa que nós somos importantes para Deus e importante um para o outro. Então, quando a gente tem essa concepção, esse entendimento, e aí nós percebemos, pô, esse projeto é de Deus, eu sou importante para minha esposa é importante para mim. Nós estávamos conversando sobre diferenças de tratamento e como encaixar isso ao longo dos anos, as coisas vão acontecendo, né? Hábitos que a tua esposa tem, que a minha esposa tem, a gente pergunta, mas esse é espontâneo? Não, pô, não tem nenhum ditador, não tem nenhum machista aqui que impõe alguma coisa. Então é muito bacana que a relação conjugal, ela tem uma vida própria, né? Independente é interessante, porque independente do Márcio e da Giovana, ou do Adroaldo e da Josi, os 4, cada um tem uma característica, mas na relação não é nem a tua característica nem a dela. É um corpo. É um complemento o outro, né? É muito interessante isso. Bacana, né? É muito bacana. E aí nós vimos aqui, na verdade, né, a bondade de Deus, porque esse projeto aí ele só pode dar certo, né, com a observação e com a presença de Deus. Um arquiteto, um engenheiro, se ele fizer o projeto, se ele não acompanhar as etapas, né, não vai ser bem executado, ou não vai ser, pode até ser executado de uma maneira aparentemente a contento, mas não vai ser de acordo com o que ele E é interessante projetou. Que esse projeto, ele depois de completado, né? Mas casei, completou o projeto. Não, há um acompanhamento desse projetista, né? E é uma manutenção. Uma casa, uma construção, né? precisa de manutenção. E a manutenção continua na mão de Deus, né? Exatamente. Porque precisa de manutenção. Claro. Todo relacionamento, toda construção precisa de manutenção para mantê-la bem, né? Dentro do projeto. Tu não faz manutenção. A manutenção não é gambiarra, pastor. Não existe fiozinho por fora da parede. É dentro do projeto. Então, quando nós vamos fazer precisamos de alguma manutenção, nós voltamos a Deus, Senhor, aonde precisa fazer uma manutenção, onde nós precisamos tratar, o que eu preciso fazer para manter, né, a obra, né, dentro dos teus padrões, da tua vontade. Legal. Então eu quero deixar aqui um beijão para Giovana Nogue Dias, um beijo apertado, né, para minha esposa, que ontem nós completamos aí 30 anos de casado, né? O fruto desses 30 anos são 3 filhos, uma filha, 2 filhas mulheres, um filho homem, a filha mais velha com 25, casada, o filho do meio com 20, vai fazer 21 em abril, e a filha pequena com 11 anos vai fazer 12 agora em maio. E a Juliana faz aniversário em junho. Fruto disso são 3 filhos, um genro, né? Deus nos presenteou. E
quando nós completamos agora 30 anos, a filha completou 2 anos, porque ela casou exatamente no mesmo dia Que legal. que eu e a Giovana nos casamos. Então, né, somos gratos a Deus, e eu senti, até comentei com a Giovana, né, nem ela fez uma declaração para mim, nem eu para ela no Facebook. As pessoas hoje vivem muito de aparência. Elas falam mais para os outros do que, né, Exatamente. Parece ter uma necessidade de mostrar algo que não é real. Sabe que essa questão eu me preocupo quando as pessoas começam a colocar muita coisa, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, minha paixão, meu amor, minha paixão, meu amor, minha paixão, meu amor. Pode ter certeza que na verdade a pessoa não é uma realidade. Porque a pessoa tem uma necessidade de demonstrar, né, eu creio que, não sei se inconscientemente, de que as coisas estão boas. Só que o que acontece? A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que testemunhar. Testemunho é algo diferente. Testemunho tem equilíbrio, tem hora, tem momento, e o testemunho, ele fala por si. Quando a gente começa a forçar uma barra, eu acho que hoje as pessoas forçam demais a barra nas redes sociais, né? Eu acho que essa coisa, tem muita gente também que parece que está aflorando aquela adolescência, eu não sei nem explicar, porque eu acho meio estranho, né? Um cara com barba branca, que nem tu, eu de cabelo branco aqui, poxa, eu já passei dos 50, eu começar com um coraçãozinho, amorzinho, te aminho, coisa e tal, e a minha esposa para mim, tem coisa errada, né? Só um pouquinho. Tem coisa errada, não é realidade. Não é real isso, não, só um pouquinho. É no mínimo estranho. No mínimo estranho. E eu acho que até para 14, 15, 14 não, né? 14 tem que estar estudando. Não, falei errado. Mas aí com a idade da Bruna ainda, pouquinho, 15, 16, 17, não, falei baixo demais, né? Mas os seus 18, 19, 20, 21, 22, 23, e mesmo assim tem que ter equilíbrio. Claro. Porque parece que quer agradar mais aos outros, e às vezes falta tempo de agradar o que está do lado fisicamente. Então é sinal que a pessoa nem tem tempo de viver, porque tá num delírio, né? Só um pouquinho. Tem coisa que é filme de Hollywood romântico aí, né? Então assim, eu acho que as pessoas têm que se cair mais na realidade e se preservar mais. Porque o casal, ele vive de momentos muito bons. Casamento é bom, gente. Casamento é maravilhoso. Mas tem momentos de desafios. A tendência é as pessoas potencializar aquilo que não é muito bom, né? Na prática. Mas nas redes sociais, as pessoas criam um mundo de fábula. Tu olha nas redes sociais, parece que as pessoas estão sempre de férias, sempre em lugares maravilhosos, sempre fazendo as melhores refeições, né? O casamento parece que é a pessoa sempre maquiada, sempre bonita, acorda todo mundo bonito. Exato, aquela coisa de tu acordar de manhã, tu olhar para a esposa e ver ela, né, com o cabelo desse tamanho, parceiro. Isso é uma realidade, né? Exatamente. É uma realidade, né? Não, aí tu. E nós também, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tu já viu que usa óculos sem óculos de manhã? Não olha. Não. Mas imagina, então a gente não vive um filme, né? Isso não é uma realidade, né? Agora, que é bom né? Claro que é uma bênção, não tem como viver. Mas as pessoas têm que eu acho que eu creio que as pessoas têm que preservar um pouco mais a sua intimidade, claro, e deixar que o seu testemunho fale por si. Claro. Eu acho que quando você começa a expor muitas coisas nas redes sociais, é mais um rótulo e um marketing do que propriamente expressão de um testemunho de vida. Então, por isso que eu acho que fora de contexto, não sei, eu acho que é meio estranho, porque tudo bem quem faz, mas eu acho que as pessoas se expõem demais, né? Eu acho que amorzinho, beijinho, coisa e tal, já passou a minha época de ter que externar isso de uma maneira assim a público, porque quando tu tá ali com os hormônios, com aquela, agora então não vive mais esse amor, pastor? Vive, mas vive com uma maturidade e com mais expressão de vida do que queremos mostrar para todos, né? Então o testemunho vai falar por si, vai chamar atenção de uma maneira natural, de uma maneira equilibrada, e não as pessoas se expondo como se expõem hoje. Eu creio que as pessoas têm que ter mais equilíbrio, porque tu vai ver às vezes que se coloca ali não se vive. Pois é, essa é a questão, né? Então por isso que o testemunho tem que ser um testemunho de vida. E eu, junto com a minha esposa, decidi colocar, não foi uma declaração, alguns momentos até eu coloquei, minha esposa, sou grato a Deus pela vida dela, aniversário. Mas era um momento de exato, mas eu coloquei a nossa vida ali mais como um testemunho da bondade de Deus, e que o quão importantes somos uns para com os outros, né? O casal como família, e que casamento dá certo. Tem como dar certo. Fazem 30 anos, estou feliz, minha esposa está feliz, nós temos filhos, temos desafios, gente, temos lutas, pensamos diferentes, discutimos assuntos e cada um muitas vezes diverge,
mas ao término se chega a uma conclusão de como nós vamos proceder como família e como casal. Isso é saudável e nos traz crescimento. Então, beijão, Giovana. Tu tá uma mulher feliz, realizada. Parabéns, Giovana. Que Deus siga te abençoando, te dando força, graça, hein? 30 anos, Giovana. Que Deus te abençoe. Tá muito bem casada. Eu estou bem casado também, gente. Legal. Então, tá aí, né? A gente trazendo um testemunho do nosso dia a dia, da nossa vida. Vamos ler algumas mensagens. Não é o nosso tema, mas eu aproveitei É um tema livre, né, pastor? É um tema livre. Eu aproveitei a deixa aí para trazer dar uma incentivada. E essa garotada aí, né? Nós temos jovens, adolescentes, que daqui um pouco o mundo prega que tem que ver se vai dar certo primeiro. Não tem esse negócio. Casamento tem que dar certo. A hora de conhecer, né? Assim, a tal ponto de tomar a decisão é antes. Conhece como amigo, com um colega, dá um pouquinho namora, coisa e tal. Mas, o bom é namorar já. Não é esse aqui que eu quero, é essa aqui que eu quero e vamos casar. Liga o ar e bota gelar, que tá calor aqui. Pessoal, 8 horas e 20 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Nós vamos uma canção rapidinho, bem rápido. Em seguida eu volto aí, que eu quero ler algumas mensagens, né? Ler aqui a mensagem do pessoal, agradecer o carinho de todo mundo mais uma vez, porque dia 4 de março eu fiz aniversário, vieram muitas mensagens, né, me parabenizando, e agora também vieram muitas mensagens a respeito do aniversário de casamento meu e da Giovana. Nós vamos uma canção rapidinho e já voltamos. Nos alegramos na Tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a Ti todo o nosso ser e vamos Te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre.
Estamos de volta, 8 horas e 25 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Vamos lá, vamos ver quem está com a gente. A Bruna já botou ali, contribuir uma forma de colaborar, você pode estar ofertando, dizimando, você pode estar também contribuindo com a cesta básica, o quilo de alimento, de forma financeira, está no rodapé. Temos plantão em todas as congregações a partir do próximo sábado, a partir das 14 horas. Das 14 às 17. Fica apertado para ti lá pro culto, né? Bem, até porque nós vamos fazer 2, eu acho. Vocês podem fazer até mais curto, de repente, esse plantão, né? Esse plantão nós temos no sábado, gente, na parte da tarde, é para recolher alimentos. Né? Então, quilo de alimento não perecível, cesta básica. Também, se alguém... Há muita gente que não se dá com essa questão aí de transferência, TED, DOC, PIX, e às vezes as pessoas querem contribuir financeiramente na igreja. Então, a igreja vai ter plantão sábado de tarde. Dá para fazer um rodízio, né? Uns fica, alguém vai pronto no último horário. Este primeiro eu pretendo ficar lá. Até vou atender alguns casais, precisam de aconselhamento. Eu já vou aproveitar. E este plantão da igreja também ele serve para isso, né? Para atender. Exatamente. Claro que nós não podemos ter uma aglomeração de pessoas, mas um casal, né? A gente pode ir marcando quando assim dá. Então esse final de semana eu já combinei com os irmãos, eu vou estar lá, né? Para atender alguns casais e receber as contribuições, as ofertas, né? Exato. E pretendemos ter 2 cultos, né? Já estamos com um culto já lotado, já estamos abrindo já para a segunda reunião, né? Os cultos. E queremos que ao longo do tempo nós vamos ter mais irmãos se engajando, né? Sim. E participando. E é uma bênção, né? A igreja precisa estar aberta, né, pastor? Com certeza. E estamos ali na Morada do Vale, assim como estamos também no Parque Florido, também estamos ali no parque, no centro ali. É um ponto de referência e de apoio à comunidade, né? Exatamente. Então queremos estar com as portas abertas porque queremos também fazer parte mais da comunidade onde nós estamos inseridos para abençoar. Então, os alimentos, nós sempre dizemos, os alimentos que nós temos recebido, aquilo que temos... Primeiro é para abençoar a comunidade, né? Aqueles que estão congregando conosco, né? Ali na localidade. E se por acaso, né? Por acaso, porque normalmente não sobra, né? Sobrando, também nós vamos atender aqueles que estão necessitados, né? E que precisam de socorro à nossa volta. Mas para isso é importante que a igreja participe, ela fique engajada, né? Nesse propósito, para que mais pessoas possam ser atendidas em nosso meio. Legal. E as bênçãos estão... Estão precisando. Vamos lá, gente. Queremos ajudar mais pessoas. Então, sábado tem plantão das 2 às 5 da tarde em nossas congregações, né? E pode ser até no modo drive-thru, porque para na frente, abre o porta-mala, a gente descarrega ali e vai ser bênção de Deus. Também, próximo, hoje de noite tem culto na 64, a partir das 19 horas, não tem mais vaga para hoje, mas tem vaga para domingo de manhã às 9 horas da manhã e domingo à noite às 7 horas da noite. Certo, pessoal? Então são os 2 horários de culto. Domingo às 9 da manhã e às 7 da noite. Hoje tem culto, nossa live, às 19 horas. Domingo é transmitido só às 19. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. Cláudia Antunes, Paz Pastores, equipe. Renato Robusti, abençoado dia e programa Pastores. Legal, obrigado, Renato. Abraço, carinho para Cláudia Antunes, para o Renato. Também o Ailton Schultz, aqui bota as mãozinhas do amém. Legal, um abraço, querido. A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, Deus abençoe. Obrigado, Marileia. A Helena da Silva Melo, bom dia, pastor Márcio, Adroaldo e irmãos, abençoado dia a todos. Legal, Helena. A Mari Lacerda, bom dia, pastores, que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigado, Mari, Deus abençoe. A Ângela com a gente, bom dia, pastor Márcio e equipe, Deus abençoe vocês. Legal, Ângela, obrigado pelo carinho, bom dia. A Vivi Márcio Carvalho, Deus abençoe nossos pastores e irmãos na fé. Legal, bênção, obrigado. A Josi, bom dia, pastores e irmãos. Legal, Josi, esposa do pastor Adroaldo, irmã muito querida também, tem estado conosco. A Marilane Ribeiro, pastor Márcio e pastor Adroaldo, Deus abençoe sempre, irmãos em Cristo. Deus abençoe, legal, joia. Obrigado pelo carinho. A Cláudia Antunes, parabéns, pastor Márcio Santana Dias e Giovana Nog Dias. Deus abençoe grandemente. Nós recebemos em nome de Jesus. O Jorge Antônio Norato, bom dia, pastores. Um abraço para vocês. Amo vocês. Legal, Jorge. Nós também te amamos, meu irmão. Bênção. Não dá mais para ter óculos santo. Não. Não tem como. Mário Nunes diz assim, bom dia, pastores Márcio e Adroaldo e equipe e demais irmãos. Deus abençoe a todos com muitas bênçãos dele. Amém. A Terem Prestes, bom dia, pastores e irmãos.
Legal, Terem. A Mari bota parabéns, pastor Márcio e Giovana. Que Deus continue abençoando esta união tão linda. Obrigado pelo carinho. Recebemos em nome de Jesus. A Ereni, bom dia, Deus abençoe. Obrigado, Ereni. Bom dia também. Margarete junto com a gente. Margarete Pereira, bom dia, pastor Márcio. Adroaldo, irmãos em Cristo. Bom dia, Margarete. A Edna, bom dia, pastor Márcio. E Adroaldo e equipe, e ao povo de Deus. Muita paz no coração, porque nosso Senhor Jesus é conosco. Ô, glória. É isso aí. Bem pentecostal, é isso aí mesmo. Cheio de Deus, cheio do Espírito, louvando, agradecendo, seguindo firme. André Luiz Ferreira, bom dia, pastores. Deus abençoe, um dia abençoado a todos. Parabéns por mais um ano de casamento, pastor Márcio. Deus é fiel. Amém. Obrigado, André. A Vanise, bom dia, pastores. Deus abençoe. Legal, Vanise. Deus te abençoe. Bom tê-la conosco também. 8 horas e 31 minutos, nós temos que ir para o intervalo comercial. Aqui o pastor Adroaldo, a gente se estendeu um pouco no primeiro bloco, mas vamos lá. Pastor Adroaldo, eu quero falar nesta manhã a respeito de algo que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós vivemos num tempo e somos atrelados a um tempo. O tempo influencia as nossas decisões, porque nós estamos, de alguma forma, presos, né? A nossa vida está extremamente vinculada ao tempo e espaço. E estas coisas influenciam, inclusive, as nossas emoções. Então, a gente fica pensando, quando vai terminar essa pandemia? Quando vai chegar tal situação? Quando vai acontecer algo? E nós percebemos que o tempo para algo acontecer ou não acontecer, ou deixar de acontecer, ele influencia e muito em nosso estado de espírito, em nossas emoções. E as pessoas estão contando, me consegue igual ali, estão contando o tempo, né? As pessoas estão contando o tempo, estão querendo assim, quando é que vai terminar isso? Não vejo a hora de acabar com essa pandemia. Não vejo que este ano passe logo. E bate uma certa ansiedade. Então, vários fatores influenciam no bem-estar ou no mal-estar do ser humano. E um deles é o tempo. E eu quero falar um pouco sobre isso junto contigo no segundo bloco. Nós vamos ao intervalo comercial rapidinho e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Te alegra na presença do Senhor.
Estamos de volta, 8 horas e 37 minutos, programa Encontros de Fé, pastor Adroaldo, pastor Márcio, que sou eu, mais a equipe da técnica, Bruna, e você que está conosco nesta manhã. Pessoal, estamos falando aqui, abrimos o tema desta manhã, é questão de tempo, né? Pastor Adroaldo, a Bíblia diz aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, não devemos esquecer. Quando Pedro fala sobre isso, em sua carta aqui, ele está advertindo que não devemos esquecer, é porque é algo importante. E todas as coisas que foram escritas na palavra de Deus é para o nosso bem-estar. Até alguns usam uma analogia dizendo que a Bíblia é um manual... É manual de instrução, né? Manual de instrução do ser humano, né? Então, como a manutenção, como se dá manutenção, como utilizar da melhor maneira possível, sem causar dano, né? Quais são os limites, né? Quando é que tem que trocar o óleo, quando é que tem que fazer a manutenção, aqui e ali, trocar os pneus, né? E então, quando a palavra diz, né? O texto bíblico diz que nós não devemos esquecer, é porque é algo a ser observado, algo importante, né? E fala a respeito do tempo, né? Dizendo que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Aí traz uma certa e agora? Então, o que a Bíblia quer dizer com isso, né? Na verdade, é porque eu falei no início do programa, do final do primeiro bloco, que nós estamos atrelados ao tempo, e o tempo ele influencia diretamente, claro, né? Nós nascemos, vamos nos desenvolvendo e ficamos adultos, vamos envelhecer e vamos morrer. Então, nós estamos atrelados ao tempo. Mas não somente no aspecto biológico, né, que a gente vai envelhecendo com o passar dos anos, mas eu estou falando da questão do tempo para que algumas coisas aconteçam. Então, o tempo ele influencia diretamente em nossas emoções, de forma positiva ou negativa. Quando você está numa expectativa de que algo aconteça, algo bom, né, eu fiz um rascunho aqui, botei, falta pouco tempo ou está perto para acontecer algo. Essa expectativa está quase chegando, ela pode ter um efeito bom, positivo, e um efeito ruim. O efeito bom é quando é algo bom que está para acontecer. Eu vou ver alguém que eu não via há muito tempo, eu vou fazer o passeio tão almejado, vou comprar o bem, o móvel ou imóvel que tanto sonhava, né? Então, te traz uma expectativa boa. Mas tem também, falta pouco tempo, tem um período curto de tempo, está para acontecer algo, e algo que daqui um pouco que não é tão bom assim, né? Daqui um pouco alguém... uma cirurgia, que tem gente que tem medo, né? E a cirurgia, por mais que a cirurgia chegue a algo bom, vai consertar, vai arrumar, vai trazer um benefício, mas aquela expectativa de medo e insegurança. Então, muitas vezes, a questão de tempo ela influencia de forma positiva ou negativa. Pastor Adroaldo, eu queria te ouvir a respeito disso, porque quando o autor aqui, Pedro, ele fala que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, ele está dizendo que Deus não sofre. Deus está além dessa expectativa de tempo que influencia as emoções. Como é que tu vê isso? Porque tem muita gente sofrendo agora. Até quando vai terminar esse negócio aí do coronavírus? Em primeiro lugar, pastor, precisamos entender que Deus é Deus do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele criou todas as coisas. Ele tem o tempo em suas mãos. Ele controla o tempo. Ele fez parar um dia, né? O profeta orou. Eliseu, né? Eliseu orou e, né? E ele parou o sol, né? Parou o dia, ele não cessou, né? Então ele tem poder para parar o tempo, né? Então, quando diz que ele tem 1000 anos é um dia, e um dia pode ser 1000 anos, ele está dizendo que Deus é Deus do tempo. E Eclesiastes 3, né? Diz, né? Que há tempo para todas as coisas, né? Então, quando nós essa expectativa, esta ansiedade, isso que pode ser gerado, né, sobre essa questão do tempo, né, e até a alegria, a esperança, né, quando a Bíblia diz que há tempo para tudo,
E também a Bíblia diz também que nós precisamos remir o tempo. Né? Significa, nós temos que viver a nossa vida, cada coisa no seu tempo, E da melhor maneira possível. da melhor maneira possível. E se não aconteceu ainda, nós não devemos parar esperando apenas aquilo, viver a nossa vida hoje, né? Porque há tempo para tudo. Então, o tempo é de Deus. Então, se não eu fico nessa expectativa, eu vou fazer uma viagem. E se eu ficar só, daqui um mês eu vou fazer uma viagem, eu ficar nessa expectativa, Não vai fazer mais é nada. algo bom. E se eu ficar aí, essa ansiedade, eu paro tudo porque eu estou pensando na viagem. Mas tem tantas coisas que eu tenho que fazer até lá. Eu me pré-ocupo, o pastor até falou no culto. Eu me ocupo antes do tempo. Porque, né? Antecipadamente, e aí eu deixo de fazer aquilo que é necessário e eu me envolvo em coisas que não devo estar envolvido e eu não vou remir o meu tempo, eu não vou utilizar bem o tempo que Deus está me dando, porque o tempo é dele, ele me dá. Como eu uso esse tempo? Como eu aplico o meu tempo hoje? Né? Então, esta confiança em Deus, né? Sabendo que Deus é dono do tempo e ele dá todas as coisas no tempo correto para nós, esta confiança, a certeza faz nós vivermos o meu tempo, o tempo que eu tenho disponível, da melhor maneira possível. Quando Jesus disse, né, em Mateus 6, ali no 33, buscar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, Jesus também disse, basta o dia o seu próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados. Exatamente. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a questão da ansiedade. Então, essa questão de uma preocupação, ou preocupação, né, uma ocupação antecipada, faz com que a gente venha trazer algumas coisas do futuro, as coisas que estão para acontecer, naquela ânsia, aquela ansiedade, né, de quando vai acontecer, como vai ser, e isso acaba influenciando as emoções, a pessoa cai em ansiedade, a pessoa fica angustiada, ela pode ficar deprimida, ela perde a capacidade, como Jesus disse, basta o dia o seu próprio mal. Então, assim, vocês estão antecipando algumas coisas. Então, o amanhã trará os seus cuidados. Então, ele está dizendo, tem tempo para todas as coisas. O tempo de hoje é vocês resolverem as coisas de hoje. As de amanhã, vocês podem até fazer um planejamento. Nós devemos ser planejados, Claro. organizados. Se eu for fazer uma viagem, eu não vou arrumar minhas malas na hora que eu vou sair. Eu vou me arrumar um pouco antes. Exatamente. Mas não vai ser um mês antes, né? Vai ser um dia, eu planejo. Um dia antes eu vou pegar e vou arrumar minhas malas. Exatamente. Né? E tem uma questão, pastor Adroaldo, porque as pessoas podem estar no seguinte estado hoje. Quando isto vai acabar? Quando vai passar essa pandemia? Quando vai passar esse momento de tempestade que eu estou vivendo? Quando vai passar essa situação que eu estou vivendo? Seja ela a pandemia, a falta de emprego, ou um outro momento, a gente fala muito hoje é pandemia. Pode ser uma enfermidade, um câncer, pode ser uma dor no dente, pode ser um problema intestinal, seja lá o que for que você esteja enfrentando. A gente sempre a gente procura mensurar isso dentro do espaço de tempo e dizer assim, quando isso vai acabar? Eu não aguento mais. Então, por que isso acontece? Porque o ser humano ele está preso e atrelado, vinculado ao tempo e espaço. Então, de que forma a gente não tem como se desvincular disso, mas de que forma a gente pode desfrutar ou deixar de sofrer por causa disso, melhor dizendo. Porque desatrelar disso não tem como. Se a gente se desatrelar do tempo e do espaço, daqui a um pouco aí nós somos eternos. O tempo é uma benção. Exatamente. É algo que Deus nos dá. Exatamente. Todo dia Ele nos dá mais um dia, né? Exatamente. Acordamos de manhã e Ele deu mais um dia. A questão é ter o cuidado para que esta questão de tempo, de quando irão acontecer as coisas, não venha influenciar nas nossas emoções. Claro que influencia, mas de uma forma não destrutiva. Trazendo prejuízo. Trazendo prejuízo, exatamente. Então aqui, o que o apóstolo coloca? Todavia, uma coisa que, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, ele está querendo dizer que, no versículo 9, ele diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Aqui estava falando sobre a vinda de Cristo, sobre a consumação dos séculos, porque alguns crentes da igreja primitiva, lá no primeiro século, eles achavam, na ideia deles, nós vamos ver Jesus voltar. Aqueles que inclusive tiveram com Jesus, eles estavam aguardando a vinda de Jesus pela segunda vez.
E alguns talvez se frustraram. Puxa, mas quando ele vai vir? Ah, mas tá... e ficaram entristecidos porque Jesus não voltou. Jesus não voltou porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E não ser no nosso tempo não significa que nós não vamos desfrutar da vinda do Senhor Jesus. Então, veja bem, a vinda do Senhor Jesus, nem ele sabe o momento, porque o Pai, Deus, preservou para si. Jesus só vai saber no dia que ele vir. Então, a vinda do Senhor Jesus, nós não sabemos e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas é certa, ele virá e ele vai recolher a sua igreja. Então, momentos de adversidade, de luta, nós temos também que desfrutar desta, vamos dizer assim, desse conceito de tempo, não a nossa. Quando nós estamos num momento de luta e tribulação, para que isso não se potencialize, não se agrave e não venha influenciar o nosso bem-estar ou mal-estar, nós não podemos mensurar o nosso tempo para que as coisas se resolvam. Quando você começa a descansar e crer que a bênção do Senhor e as promessas dele não se retarda, ela não se atrasa, a bênção está disponível, nós buscamos o conforto e o consolo que vem de alguém que está acima do tempo e do espaço. E aí você continua atrelado ao tempo e espaço, mas você vai desfrutar de um refrigério que é fruto de fé num Deus soberano, num Deus poderoso. E aí o tempo que for necessário, você vai conseguir se manter estável, você vai conseguir se manter bem. Então veja bem, olha o que diz Salmos 90, porque as pessoas estão numa expectativa, pastor Adroaldo. E essa expectativa não é só por causa da pandemia, como eu disse, é por alguns momentos específicos. E tu já deve ter percebido, com certeza, que a gente olha para a nossa vida, quando fechei 30 anos de casado, meu Deus, que rápido. Passa rápido. Tá, mas como assim 30 anos é rápido? Já pensou nisso aí, colega? 30 anos não é rápido. Mas para quem viveu 30 anos, foi como um dia. É verdade. Veja como muda a questão de tempo e espaço. O Daniel estava na sala, assim, agarrado numa almofada, assim, pai, mas é tempo, hein? 30 anos. 30 anos, pai. Eu digo, 30 anos é tempo. Mas passou tão rápido. Mas como que 30 anos passa rápido? Passa rápido em um segundo. Então veja que esta influência do tempo, né, ela sobre o nosso bem-estar, sobre as nossas emoções, isso pode ser mexido. Né? Nós continuamos atrelados ao tempo, mas o Deus que não está preso a esse tempo. Então, se nós desfrutamos desse Deus que não está atrelado ao tempo, nós podemos desfrutar de um refrigério, de um consolo que é fruto do Espírito, de um atuar desse Deus, de forma que esse tempo, que ele é real, ele existe, e nós estamos atrelados, ele não venha influenciar de uma forma negativa em nossa existência. Isso é confiança em Deus. Então, Salmos 90 diz assim, ó, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, assim, de geração em geração, quer dizer, esse Deus, ele traz refrigério e refúgio de pessoas que já existiram, das que estão existindo e das que vão existir. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando você começa a ter uma pequena ideia da grandiosidade de Deus, essa questão de espaço, de tempo, ela pertence a Deus também, embora nós continuemos atrelados, isso vai fazer com que você se desprenda um pouco mais dessa questão do tempo. E ele não vai mais influenciar de uma maneira tão contundente, trazendo ansiedade, angústia, depressão, né? Depressão. Veja que essa questão de tempo é tão interessante que quando você está passando por um momento difícil, vamos dizer assim, na iminência de cair de um telhado, vou ser trágico aqui só para, vamos aqui a gente só para fazer uma analogia. Ou você está na estrada e está tentando dominar o carro e o pneu estourou e o carro está... Gente, segundos. Aqueles segundos parecem... Não termina nunca. É verdade. Não termina nunca. E quando a gente lembra daquilo, a gente lembra fração de segundos, né? A gente lembra todo o tempo. Aquele segundo parece que ele é mais de minutos, né? Tu lembra detalhes, assim, que
quando no dia a dia tu não lembra. Exatamente. Mas ele marca tanto aquele tempo, parece que aquele tempo tu presta mais atenção naquele tempo e ele se torna maior na nossa cabeça, né? Exatamente. Então, assim, veja que essa questão por isso que a gente precisa ter uma consciência. Não podemos esquecer que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, Deus está no controle. Quando você passa a ter essa convicção, e o que diz aqui em Salmos: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Opa, eu estou confiando em alguém que o tempo é o que menos importa, que tempo as coisas vão acontecer. Eu vou fazer o que Jesus disse. Basta eu disse ao próprio mal. Eu tenho muita coisa para resolver hoje, então eu não vou me preocupar. Eu não vou deixar que as coisas que podem acontecer ou que eu estou na expectativa vão influenciar o meu bem-estar hoje ou me trazer um mal-estar e mexer nas minhas emoções. Versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Olha só como é forte isso. Salmos 91 diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, olha, gente, eu até vou sublinhar: ele nos livra da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Que palavra. Em quem confiamos? Será que o tempo é o nosso Deus? Será que a expectativa de quanto tempo as coisas vão acontecer, a gente não acaba endeusando? Inclusive essa questão: eu preciso que esse tempo decorra para que eu me sinta bem. Eu preciso que... Então, veja bem, a nossa estabilidade, a nossa segurança, ela tem que estar em Deus. Em Filipenses, versículo... Tem tempo de ler, né? Tem 8:55. Vamos lá. Em Filipenses, pastor Adroaldo, vamos achar aqui. Filipenses 4. Um texto bem conhecido nosso, já citamos aqui. Diz assim, 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa expectativa de vida e de realização tem que estar no Senhor, que Ele está acima do tempo e do espaço. É um Deus eterno que tem abençoado gerações e gerações. É um Deus que traz um refrigério a tal ponto que nós não vamos ter medo, né, da peste perniciosa e nem da mortandade, né, porque Ele tem sido conosco. Um Deus que é dono do tempo e do espaço. O apóstolo Paulo diz: um dia é 1000 anos para Deus e 1000 anos é um dia. Deus não está atrelado a isso. Se Deus não está atrelado a isso, significa que Ele tem poder sobre a influência que essas coisas têm sobre a nossa vida. Ele pode minimizar a influência dessas coisas em nosso coração. Aí Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Eu creio que era um momento, pastor Adroaldo, nós estávamos falando ali no cafezinho, no intervalo comercial, nos bastidores. Moderação. O apóstolo Paulo está falando aqui, ele fala a respeito da ansiedade, assim como Jesus falou. Eu creio que momentos como esse, em que a expectativa de que passe esse ano, a expectativa é que passasse 2020, passou 2020, entrou 2021 e parece que as coisas estão mais difíceis em algum momento. Então, será que é o tempo que vai resolver as coisas? Ou será que é descansar em Deus para que vençamos esse momento com mais tranquilidade, né? Vivendo a vida da forma como Deus quer que nós venhamos a viver?
Na sequência desse texto aí, em Filipenses diz ali, no 4, ele diz que o que nós devemos pensar, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito. Exatamente. O que deve ocupar o nosso pensamento. Vamos lá, vou ler. Foi muito bom tu colocar, porque tá na sequência Tá aqui. na sequência aí, Exatamente. né? Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto, gente. Ele não se afastou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, não importa o tempo que leve, nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Não vai ter aquilo assim, aquela frase, eu não aguento mais, quando isso vai passar? Não, você vai estar bem, você vai estar tranquilo. Nós temos consciência dos desafios, mas nós vamos descansar em Deus, e esse Deus que vai atuar em nós. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. E no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o pastor Adroaldo citou, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, se alguma virtude há, se algum louvor existe, virtude em Deus, louvor a Deus, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ocupar. Esse tempo deve ser ocupado com aquilo que vai gerar fruto na nossa vida. Exatamente. Porque daqui a pouco nós entramos nesse ciclo vicioso de ansiedade, de medo, de terror, Isso te anula. E você deixa de ocupar naquilo que realmente é importante. E o que é frutífero, porque daqui a um pouco as pessoas ficam naquela expectativa, não, vai terminar, e não terminou. Daqui a um pouco você está tão ocupado, a sua mente tão preocupada e ocupada, contando o tempo, já passou 2020 e 2021, tomara que passe 2021. O que vai resolver não é o tempo decorrido, o que vai resolver é um atuar de Deus e uma postura da humanidade reverenciando. Olha o que diz aqui, que deve ocupar. Se há uma virtude e se algum louvor existe, então existe virtude em Deus, existe poder em Deus, existe uma soberania de Deus sobre o tempo e sobre o espaço, e existe também, né, louvor, existe o louvor do Espírito Santo, ele tira de nós o perfeito louvor para adorar a Deus. Então, seja isso que ocupe a nossa mente, seja isso que ocupe o nosso coração, para que nós desfrutemos daquele que está acima do tempo e do espaço e desfrutemos do alívio e do refrigério que somente Ele pode nos conceder. E aí, meu irmão, você não vai ficar contando o tempo. E aí tem aquele versículo que eu gosto bastante, que diz, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Então o tempo, em todo o tempo, Jesus vai estar conosco. Esta é a nossa confiança. Ele é dono do tempo, mas Ele não nos deixa esperando por Ele. Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. E isso faz nós vivermos a nossa vida hoje, uma vida abençoada, uma vida em paz, mesmo que nós não tenhamos alcançado ainda aquilo que nós precisamos. Mas o Senhor está conosco. E isso nos fortalece para chegar aonde nós devemos chegar, no tempo que Ele achar, né? Que tempo que Ele quiser que nós venhamos receber. Então, este cuidado de Deus por nossas vidas, isso nos traz a paz, nos traz a tranquilidade de saber que Ele está conosco o tempo todo. Salmo 90, se o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Vamos orar nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos esta manhã, te somos gratos, Deus, porque Tu és um Deus de gerações. Amém. Pedimos a Ti, Senhor, traz uma paz, traz refrigério, traz consolo e conforto e um fortalecimento por meio da fé Amém, ao Teu povo nesses dias. Oramos e pedimos, Senhor, derrama do Teu Espírito, derrama da Tua graça, da Tua unção. Abençoa, Senhor, fortaleça-nos para que possamos avançar, para que possamos remir o tempo. Pedimos a Ti, Senhor, que venha a Tua proteção, os Teus cuidados. Amém, Jesus. Nós oramos cobrindo a vida de cada um, Senhor, orando uns pelos outros. Oramos pelos enfermos, oramos pelos cativos. Amém, Jesus. Pedimos a Ti, Pai, abra os céus mais uma vez. Abra os céus nesses dias, para que desfrutemos do Senhor da glória, dos Seus cuidados, Amém, Jesus. da Tua condução. Nós abençoamos a cada vida, a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Abençoamos a Tua vida em nome de Jesus.
Sopra, Deus, do teu poder e abençoa este que está sofrendo. Abençoa, Senhor, traz um ânimo novo, traz um vigor, fortalece no homem interior, no coração, na mente, Senhor, pela tua graça, pelo poder do teu Espírito. Cura os enfermos, liberta os cativos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do teu Filho, nosso Senhor, nós oramos. Amém, amém e amém. Pastor Odraldo, ficamos por aqui, pessoal ligado com a gente, pessoal colocando amém, 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 amém. É isso aí, gente, muita gente ligada aqui, participando. Hoje culto, rapidinho. Culto hoje à noite, né? Às 19 horas. Culto vai ser transmitido pela live, né? No Facebook, no YouTube. Vai ser bênção de Deus. A expectativa, né? Sempre. É uma expectativa boa. De saber que Deus, e esta certeza que temos, que o Senhor vai abençoar muitas vidas nesta noite. Amém. Ceia verdade. amanhã à tarde, às 3 horas da tarde, em Santa Ceia, na Parada 64, a partir das 15 horas. Você é nosso convidado, não precisa fazer agendamento. Para a parte da tarde você vem, fique à vontade. Entra pelo estacionamento, nos fundos da 64, né? Há uma portaria única ali pelo estacionamento. Álcool gel, máscara, distanciamento, né? Como eu disse o pastor Adroaldo, rapidinho, é o nosso recado que estourou o horário. E rapidinho que o culto também é curto de noite, É né? curto, tem que ser rápido, né, pastor? Às 19 horas. Amanhã estaremos de volta. Vamos estar juntos amanhã? Amém, Então amém. tá certo. Vamos estar juntos. Legal. Uma benção. Pessoal, forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe.